Descubra a incrível história do período antediluviano. O que sabemos? Um mundo misterioso, um estilo de vida desconhecido, criaturas extintas, pessoas vivendo centenas de anos, supostos gigantes caminhando sobre a Terra. Estamos falando da era pré-diluviana mencionada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Vamos explorar como era a vida das pessoas naquela época e o que aconteceu antes do grande dilúvio. A primeira família antediluviana foi a de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus segundo o relato bíblico. Após serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. O primogênito do casal foi Caim, cuja história é marcada por tragédia. Caim tornou-se o primeiro assassino da história ao matar seu irmão Abel em um ato de inveja e ira. Esse terrível pecado levou Caim a receber uma marca de Deus como sinal de sua maldade. Mesmo após esse ato horrendo, Caim fundou uma cidade chamada Enoque, que se tornou a primeira cidade mencionada na Bíblia em Gênesis capítulo 4. A narrativa da família de Adão nos fornece insights sobre as complexidades das relações humanas e os desafios morais enfrentados desde os primórdios da humanidade. Caim, marcado por seu terrível ato, fundou a cidade de Enoque, um marco na civilização antediluviana. Essa cidade, mencionada nos registros bíblicos, foi o ponto inicial de uma sociedade em desenvolvimento. Os descendentes de Caim não apenas habitaram em tendas e criaram rebanhos, mas também se destacaram nas artes e na tecnologia. Jabal foi reconhecido por sua habilidade em criar gado e habitar tendas, enquanto Jubal se destacou na música ao desenvolver instrumentos musicais. Tubal-Caim foi um mestre na forja de ferramentas com cobre e ferro. A cidade de Enoque tornou-se um centro cultural e tecnológico, onde o conhecimento era valorizado e as habilidades eram aprimoradas. Esse período antes do dilúvio foi marcado por avanços significativos que moldaram a sociedade da época. A civilização antediluviana descrita na Bíblia revela um período de grande desenvolvimento humano, onde as capacidades intelectuais e tecnológicas eram valorizadas. Os relatos bíblicos sobre o período antes do dilúvio destacam a habilidade do homem em edificar cidades, criar ferramentas avançadas e desenvolver conhecimentos em diversas áreas. Diferentemente de teorias que sugerem uma evolução gradual da espécie humana, a narrativa bíblica enfatiza que o homem foi criado por Deus como um ser moralmente capaz desde o início. Isso significa que, embora tenha havido progresso intelectual e cultural naquela época, não houve um processo evolutivo como defendido por algumas correntes científicas. A sociedade antediluviana era marcada por uma busca incessante pelo conhecimento e pela inovação, refletindo a criatividade e habilidades concedidas aos seres humanos por seu Criador. A sociedade antediluviana, descendente de Caim, foi marcada por uma notável diversidade de conhecimentos e habilidades. Além de se destacarem na criação de cidades e no desenvolvimento de tecnologias avançadas, como a forja de instrumentos musicais e ferramentas com cobre e ferro, os habitantes desse período também demonstraram uma profunda apreciação pelas artes. Esculturas intricadas, pinturas rupestres e tecelagem complexa eram algumas das expressões artísticas que floresceram nesse mundo pré-diluviano. A criatividade e a sensibilidade artística eram valorizadas tanto quanto as conquistas intelectuais e tecnológicas, evidenciando a riqueza cultural dessa civilização perdida. No período de Noé, a civilização antediluviana atingiu um estágio avançado de desenvolvimento tecnológico e cultural. Os registros bíblicos revelam que os habitantes daquela época possuíam conhecimentos e habilidades extraordinárias, permitindo-lhes construir estruturas complexas e realizar feitos impressionantes. Um dos marcos desse período foi a construção da arca por Noé, conforme as instruções divinas para preservar a vida durante o dilúvio iminente. A arca não era apenas uma embarcação comum, mas uma obra-prima da engenharia antiga, projetada para abrigar seres vivos de todas as espécies e resistir às forças da natureza. A habilidade e dedicação necessárias para erguer uma embarcação tão monumental refletem o alto nível de conhecimento técnico alcançado pela sociedade antediluviana. Além disso, a construção da arca simboliza a obediência de Noé à vontade divina em meio à crescente corrupção moral ao seu redor. Esse período antes do dilúvio foi marcado não apenas por avanços materiais, mas também por desafios éticos e espirituais que moldaram o destino da humanidade. A duração exata do período antediluviano, que compreende a era anterior ao dilúvio descrito na Bíblia, permanece envolta em mistério.
Embora as escrituras não forneçam uma cronologia precisa desse tempo, muitos estudiosos especulam que tenha sido um período de grande extensão. A longevidade das pessoas naquela época, conforme relatado nos registros bíblicos, levanta questões sobre a passagem do tempo e a experiência humana durante aqueles anos remotos. Algumas interpretações sugerem que o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio pode ter sido significativamente maior do que os eventos posteriores registrados na Bíblia. Tentativas de datar esse período têm sido feitas ao longo dos séculos, mas sem sucesso definitivo. A lista genealógica presente em Gênesis capítulo 5 oferece algumas pistas sobre as gerações antediluvianas, porém sua interpretação e aplicação para determinar uma linha do tempo exata são desafiadoras. Alguns estudiosos argumentam que as genealogias bíblicas priorizam a linhagem e relevância dos indivíduos em vez de fornecer um registro cronológico preciso. Essa complexidade textual torna difícil estabelecer datas concretas para o período antediluviano, deixando-o envolto em mistério e especulação. As genealogias detalhadas em Gênesis 5 fornecem um vislumbre fascinante do período antediluviano. Ao rastrear as linhagens desde Adão até Noé, somos apresentados a figuras-chave que desempenharam papéis significativos na história pré-diluviana. Nomes como Sete, Enos, Cainã e Maalalel revelam a continuidade da descendência humana e a transmissão de conhecimentos e tradições ao longo das gerações. Cada indivíduo listado na genealogia carrega consigo uma história única e contribui para a complexa teia de relações familiares e culturais daquela época distante. A longevidade excepcional desses antigos patriarcas é destacada, indicando não apenas uma extensão temporal impressionante, mas também um legado de sabedoria e experiência acumulada ao longo dos séculos. A lista genealógica não se limita a meros registros de ascendência, mas revela a profundidade da conexão entre as gerações antediluvianas e o papel crucial desempenhado por cada indivíduo na preservação da história e das tradições da humanidade antes do dilúvio. O pecado, que é a transgressão da lei divina, permeou todas as esferas da sociedade antediluviana. A moralidade e os valores éticos foram gradualmente corrompidos à medida que o egoísmo, a violência e a injustiça se tornaram cada vez mais comuns. A narrativa bíblica revela que a depravação espiritual atingiu níveis alarmantes, levando os indivíduos a se afastarem dos princípios estabelecidos por Deus. Lameque, descendente de Caim, foi um exemplo marcante desse declínio moral ao adotar a poligamia e gloriar-se em sua crueldade. A desobediência e a rebeldia contra as leis divinas tornaram-se generalizadas, refletindo uma sociedade em decadência espiritual. A mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens simbolizou a deterioração dos valores espirituais e o afastamento da verdadeira adoração. A corrupção moral e espiritual foi uma característica predominante da era antediluviana, culminando na necessidade de um juízo divino para restaurar a ordem e a justiça. A mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens gerou uma controvérsia teológica e interpretativa ao longo dos séculos. Alguns estudiosos defendem a visão de que essa união representava um cruzamento entre seres espirituais e humanos, resultando em uma descendência híbrida de seres sobrenaturais. Essa interpretação sugere a presença de anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas, gerando uma linhagem de gigantes e seres poderosos conhecidos como Nefilins. Essa teoria levanta questões sobre a natureza da criação divina, a interação entre o mundo espiritual e material, e o impacto dessas uniões proibidas na história da humanidade. Por outro lado, muitos estudiosos argumentam que a mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens simbolizava simplesmente a deterioração moral da sociedade antediluviana. Segundo essa perspectiva, o termo filhos de Deus se referiria aos descendentes piedosos de Sete, enquanto as filhas dos homens representariam os descendentes ímpios de Caim. A união entre essas linhagens opostas resultou em um afastamento progressivo dos valores espirituais e da adoração verdadeira, culminando na corrupção generalizada que levou ao juízo divino no dilúvio. Independentemente da interpretação adotada, a narrativa dos filhos de Deus e das filhas dos homens destaca os desafios éticos enfrentados pela humanidade na era antediluviana e nos convida a refletir sobre as consequências da desobediência às leis divinas. Noé, um homem justo e temente a Deus, foi escolhido para uma missão divina de proporções épicas. Enquanto a sociedade antediluviana afundava cada vez mais na corrupção e no pecado, Noé permanecia fiel aos mandamentos do Senhor. Em um mundo onde a maldade imperava, Noé se destacava por sua integridade e devoção.
Sua família compartilhava de sua fé e retidão, formando um pequeno núcleo de justiça em meio ao caos moral que dominava a terra. Conforme o juízo divino se aproximava, Noé recebeu instruções detalhadas para a construção da arca, uma embarcação que seria o meio de preservação da vida durante o dilúvio iminente. O trabalho árduo e a fé inabalável de Noé foram postos à prova enquanto ele enfrentava o escárnio e a incredulidade daqueles ao seu redor. Mesmo diante das adversidades e do ridículo dos incrédulos, Noé permaneceu firme em sua missão, confiando na promessa divina de salvação. Quando as águas do dilúvio finalmente cobriram a terra, somente Noé, sua família e os animais abrigados na arca foram poupados da destruição. O fim da era antediluviana marcou o início de uma nova jornada para a humanidade, com Noé sendo um símbolo de esperança e renovação em meio à catástrofe universal. O que você pensa sobre esse intrigante período da história? Comente abaixo. Inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos e descubra nossos cursos online de teologia na descrição. A história do período antediluviano nos traz lições importantes sobre fé, pecado e juízo divino. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos em nossos dias.